Olá, pessoal, mais um podcast no ar, aqui no nosso Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás, o shopping que pensa em você com muito amor e os nossos apaixonados de plantão sejam muito bem-vindos. Hoje vamos aprender aí falar um pouquinho sobre finanças, sobre negócios, vamos aí aprender hoje com ela, a Juliana Lourenço, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço muito a oportunidade, convite e bora falar de dinheiro, porque o propósito é que todo mundo fique rico. Ah, eu gostei já, né. Ju, você é contadora também. Você sempre gostou de números? Olha, vou dizer um segredo que muita gente não sabe. Ciências contábeis é uma ciência humana, não é uma ciência Vou até exata. beber água depois dessa. A maioria das pessoas enxergam como só apenas números. Mas por que que é uma ciência humana? Porque a gente cuida de uma pessoa, que é a pessoa jurídica, as empresas. Verdade. Então, quando eu fui escolher isso lá atrás, né, a minha profissão, que eu escolhi já aos 17 anos, que eu seria contadora, eu fui entender o que que a contabilidade fazia. E é isso, ajudar o dono a crescer o seu negócio, sim, através dos números, mas como desenvolver essa pessoa jurídica. Nossa, que interessante, né, porque geralmente a gente pensa mesmo que é só o número, né, que é quanto que a pessoa vai ganhar, deixou de ganhar e fazer imposto de renda, essas coisas. Engraçado que desde nova, né, você já tinha decidido o que você queria, porque é tão difícil quando a gente tem 17 anos, a gente eu mesma escolhi uma coisa nada a ver, enfim, fui cair na minha profissão mesmo depois de muito tempo. E você não, sempre já pensou em trabalhar nessa área É, eu de comecei a contadora? trabalhar muito cedo, né, eu tenho irmãos mais novos, eles vão assistir, vão falar: "Ai, corta isso", né, então aquela época que você cuida dos irmãos e tal, e aí eu com Você é 15 mãe dos anos, irmãos, né? 14, eu falei: "Não tô nessa vibe de ficar cuidando de irmão e eu quero ter meu dinheiro para fazer minhas coisas, para poder sair". E aí eu falei: "Vou fazer colégio técnico e vou trabalhar, arrumar estágio". Então foi isso que eu fiz no primeiro ano do colégio, fui fazer administração. E aí no colégio técnico de administração, a matéria que eu mais gostei foi contabilidade. Então já Hum. ficou mais fácil para eu escolher a profissão. Entrei na faculdade novinha, né, aos 18 anos mesmo, e aí segui. Aham. E aí fiquei no corporativo até os 30 anos, e aí há 10 anos eu resolvi a minha empresa de assessoria contábil. Então eu saí do corporativo e vim para essa coragem de ser empreendedora aqui no meu ramo. A gente vê hoje muito MEI, né, muita gente que virou empreendedor, pequeno empreendedor, e aí o MEI ele veio para trazer essa comodidade para a gente, mas acho que tem muita gente que tem dúvidas ainda em relação ao MEI. Queria que você explicasse um pouquinho, ainda mais quem está aqui no Brás, que quer começar um novo negócio, que precisa do CNPJ, como é que a gente pode aí, ir por esse caminho do MEI? Importante. O MEI, ele foi criado em 2008, né, então a gente acabou aí de fazer 15 anos com o MEI, e ele foi criado justamente, para conseguir tirar as pessoas da informalidade. Então aqui no Brás mesmo, há 15 anos atrás, tinham muitas pessoas informais, e aí essas pessoas acabam não tendo direito a benefício da previdência social, a várias coisas. Então o MEI veio com essa característica de profissionalizar e formalizar, as pessoas que trabalhavam como ambulantes, como sacoleiras, doceiras, as boleiras, né, as tias da cozinha que fazem as delícias que a gente adora. E aí sim, existem várias, dúvidas sobre MEI, porque dizem que o MEI não precisa de contador, o MEI não precisa de contabilidade, e realmente não precisa, porque é uma empresa pequena, é uma empresa que não paga imposto, mas eu sempre indico, se você tem uma MEI, contrate uma consultoria temporária, consulte um contador para saber se você está no caminho certo, é importante, porque vai crescendo. Então, o MEI, né, ele é uma microempresa que pode faturar só até R$ 81.000 por ano, que dá uma média aí de R$ 6.700 por mês. E aí: "Ai, Ju, estamos em junho e eu já faturei R$ 81.000". Então você não é mais MEI, você já estourou. A gente chama de desenquadramento. Uhum. Você tem que faturar na média. Então, agora, meio do ano, você só poderia ter faturado 40.000, não pode ter faturado acima. E aí, ai, não é obrigado a emitir nota. Isso mesmo, o MEI não é obrigado a emitir nota, mas hoje
a gente tem as maquininhas, né? Então, a maioria das pessoas recebe as suas vendas por maquininha, por banco, por Pix. Então, mesmo que não emita nota, o governo consegue fazer o monitoramento da movimentação da conta de um MEI. Outra coisa que é importante, se você é MEI, você tem um CNPJ, tem que ter também uma conta jurídica, Bárbara. Então, Hum. não ficar recebendo na pessoa física. Se formalizou, abriu o CNPJ, escolha um banco e abra uma conta para essa empresa e Mesmo se a receba pessoa tudo tiver, por por lá. exemplo, uma conta poupança, também não é Não, legal. não. É a separação de PF com PJ desde quando é pequeno. Tá. Então, o que vem da sua vida, do seu comércio, da sua prestação de serviço, do seu trabalho, receba na conta de pessoa jurídica. E aí você vai pagar todas as contas desse negócio e o que sobrar, você transfere para sua conta de pessoa física. E aí você vai pagar as suas contas, conta de água, de luz, celular, comida, né? O que a gente precisa para viver e investir também, né? A É, que gente tem que vai ser ter pensar em aquele. investir para multiplicar o dinheiro. Aham. Tem aquela premissa que as pessoas falam que é, você tem que guardar 20%, né, do que você ganha e ter 80 para você usufruir. É isso mesmo? Fala um pouquinho Olha, sobre isso. vou usar agora meu lado educadora financeira. Isso, ajuda a gente, porque Ai, tá ajuda. difícil, Ju. Então, é assim, no Brasil, que a gente já não tem educação financeira, o pouco que a gente tem diz que a gente deve usar o método 50-30-20, que é isso que você falou. Então, 50% para necessidades básicas, que é o seu custo de vida, o custo da sua família. 30% para você usufruir, desfrutar, gastar como você quiser. E 20% para investir, multiplicar. Tá? Então, existe sim essa máxima do 50-30-20. Eu, quando estudei educação financeira, eu fui querendo, eu entendi que esse 50-30-20 não funcionava. Porque esses 30% gaste como quiser, você não controla ele. E aí você gasta os outros 50%. Para a maioria da renda do Brasil, você também não consegue utilizar só despesa básica com 50%. Então, vamos pensar aí numa pessoa que tem uma renda de R$ 2.000. Ela não vai viver só com R$ 1.000 para pagar prestação de casa, o aluguel, comida. É muito pouco, né? E aí eu fui estudar como que o pessoal faz lá na gringa, Hum, né? Porque estamos ainda num país de terceiro mundo, sim. então eu fui estudar a literatura internacional de finanças, como que eles se comportam e por que eles chegaram em país de primeiro mundo e, consequentemente, os seus habitantes. Então, eles fazem uma separação mais minuciosa, Hum, né? Então, 55% para despesas básicas, então são as nossas despesas para viver, que a gente tá. precisa para sobreviver, o básico, né? 5% para doação, né? Então eles dizem que é importante você ter o suficiente, inclusive, para doar e ajudar quem precisa. E essa doação também pode ser para você presentear pessoas que você ama. Tá. Não necessariamente você precisa escolher uma instituição, uma igreja, o que for, né? Agora a gente teve a catástrofe lá do Do Rio Rio Grande do Grande. Sul. Então, que você tenha uma parte da sua renda que você possa direcionar para qualquer parte que seja doação ou presente também para quem você ama. 10% deve ser utilizado para lazer. Ou seja, o nosso cérebro precisa da recompensa do esforço do trabalho para continuar produzindo dinheiro. Tá. Então, se você não tem lazer, se você não se diverte, é quando vem a procrastinação, é quando vem a autossabotagem, porque o seu corpo e o seu cérebro te mandam uma mensagem: tá trabalhando, e cadê a minha recompensa? Que hora que eu paro? Que hora que eu me divirto? Que hora que eu descanso? Que hora que eu trago a ocitocina, né? O Sim. hormônio do prazer? A gente fica só gerando cortisol. Então ele diz que 10% para lazer e essa porcentagem do lazer, ela não deve ser economizada. Tá. Você Gasta precisa ter, mesmo. aham, você vai escolher e você precisa gastar aquilo de acordo com a sua renda. Os outros 10% para educação. Tá. Então, para quem é pai e mãe que tem filhos pequenos, a educação dos nossos filhos é dentro das necessidades básicas. Hum, Nós que somos adultos, a nossa educação está dentro desses 10%. tá. Ou seja, eu já fiz
faculdade, já fiz pós, vou fazer um curso de inglês, Entendi. 10%. Tá. Ah, vou fazer um intercâmbio, qualquer outra coisa. Vou fazer um curso de Uma gastronomia, que não pós, tem sei nada. lá. Aham, tá. 10% da minha renda. Mais 10% para investimento de liberdade financeira. Ou seja, é aquele dinheiro que é para você investir e não olhar mais para ele, para você garantir um futuro confortável. Tá. E os outros 10% que sobrou para a gente fazer a reserva, né? Que muita gente chama de reserva de emergência, eu gosto de reserva de tranquilidade. Porque Boa. a reserva, ela tanto serve para você usar em emergências ou em oportunidades, Sim. né? Legal. Você também pode aproveitar as oportunidades se você tiver um dinheiro reservado. Então, o que eu sempre falo, né, para os meus clientes, para as minhas mentoradas, é para tentar encaixar a renda dentro dessa realidade e não do nosso 50, 30, 20. Entendeu? Percebeu que ficou um Aham. pouquinho mais direcionado, né? Sim. Então tem ali sonhos e objetivos, né, dentro desses outros 10%. Quero fazer uma viagem, quero, sei lá, trocar o celular. Por Então vou exemplo, vai, fazendo para fazer uma viagem, eu incluiria dentro desses dez por desses cento do lazer. Não. não, o lazer é para usar imediatamente. A viagem está Ah, no 10% ali de de reserva, de sonhos reserva. e Tá, objetivos, entendi. porque a gente pensa que uma viagem deve ter planejada, Tá, né, a gente sim. não planeja. Né, É, geralmente você o faz, que compra qual tipo de passagem, viagem que pode ser usada no 10%? Ah, vou descer um fim de semana para o litoral, vou lá no festival de não inverno precisa de ser uma Campos de Jordão. viagem para Não. a Suíça, né, nós estamos Exato, falando de agora não, tá, preciso sair, vou sair do meu serviço uma semana, comprar passagem, hotel, essas coisas que exigem um movimento mais maior. maior e um custo também, elas devem ser planejadas. Tá, Com inteligência financeira, a gente consegue também diminuir essas coisas. Então, ah, vou usar o cartão de crédito de uma forma inteligente, você vai o quê? Acumular milhas. Milha serve tanto para você comprar passagem aérea ou para diminuir o custo das passagens, e hoje a gente também consegue fazer reserva de hotéis com milhas. A gente também consegue comprar liquidificador, air fryer, aham. né? Mas eu sempre digo que é mais inteligente que você acumule milhas para viajar. Tá. É o que vai fazer diferença. Uhum, perfeito. São muitas coisas, né, São que a gente tem que muitas pensar aí, coisas. né. Por exemplo, a gente tá lá no MEI, comecei a ganhar mais, vou fazer essa transição agora para um outro tipo, de nota, né. Aí do MEI você se torna o quê? Uma ME, uma ME. microempresa, Hã. e aí vai ser optante pelo Simples Nacional, que é a tributação mais simples, Tá. mais simples do Brasil. E aí, por que simples? Porque, na verdade, a gente paga essa empresa vai pagar uma única guia de imposto. Então, são todos os impostos federais, municipais e estaduais numa única guia. Tá. Então, ela é simples por conta disso e ela também tem a menor alíquota, né, do Brasil. Então, você consegue enquadrar, saiu do MEI, vai para o simples e ainda começa pagando poucos impostos. Ah, Ju, mas e se a minha empresa crescer ainda mais? A minha alíquota vai aumentar? Vai. A alíquota do simples é o que a gente chama de alíquota progressiva. Então, conforme o faturamento vai aumentando, a Ah, alíquota de imposto porque também o vai MEI tem um aumentando. valor fixo, Tem, certo? que Que você é o paga que a por gente mês, chama o que é a carnezinho. DAS, exato. Já quando você ganha mais que 81.000 por ano, você vira então o ME, Isso, e aí você paga esse imposto mediante o que você ganha. Se você fizer uma nota de 20.000 reais, você vai pagar. E é assim por exato. E se diante. você não emitir nada, Não paga não nada. paga nada. Ah, Não então tem, tem porque tem uma pessoas que vantagem acham, não. Ju, mas no mês, se eu não emitir nada, eu tenho uma guia fixa para pagar. Tem. Tem. Na ME, se você não emitiu nada, você também não paga nada, Entendi. entendeu? Tudo tem o seu pró, né? É, Sua coisa boa e exato. sua coisa ruim, né? O Não MEI tem muito o que tem fazer. essa guia justamente por conta de benefícios da Previdência Social. Então, é como se fosse o INSS que o dono desse MEI está recolhendo, ele Ah, conta para entendi. a aposentadoria e Uhum. também dá direito ao benefício, né? Então, auxílio saúde, se tiver algum problema, fizer uma cirurgia, precisar ficar sem trabalhar. As mulheres têm direito à licença maternidade. E aí, gente, vocês só conseguem utilizar o benefício se as DAS estiverem em dia.
Ah, Então não entendi. adianta falar: "Ai, eu tenho um MEI, mas eu tô 1 ano sem pagar", não vai ter Esquece. direito, Uhum. né. Você tem que estar adimplente com essas guias. Mas é importante que tenha, é importante que pague, né, uma pessoa que tem uma renda mais informal com o MEI, se acontece um problema igual eu já vi várias vezes, ai, caiu jogando bola, quebrou o pé, quebrou o joelho, foi atropelado, precisa ficar 2 meses sem trabalhar. É uma renda garantida pelo benefício que você paga da previdência social. Entendi. Então é importante deixar ali sempre o dinheiro reservado. O MEI ele tem um aumento uma vez por ano, então ele fica fixo esse valor por 12 meses, ele sempre aumenta no mês de janeiro. Por quê? Conforme aumenta o salário mínimo, também aumenta a guia da DAS. Mas é uma coisa muito Muito pequena, pequenininha, 2, 3 reais centavos. no Ah, máximo reais. por ano. Tá. Não aumenta mais que isso. Uhum. E então você falou que quem é MEI, ele também vai ter ali o direito à aposentadoria. Aí ele Vai. tá pagando ali o mínimo. É o Exato, mínimo? exato. Vai ter direito à Ah, tá. aposentadoria de um salário mínimo. Mas é o salário mínimo. Mas é legal, né? Porque às vezes hoje todo mundo virou dono do seu negócio, né? E às vezes a gente fala: "Ah, não vou pagar, né, aposentadoria, porque já ganho pouco, se eu pagar, se eu for registrado, isso já vai descontar". Exato. Então, querendo ou não, você tá Tá tendo ali garantindo um uma futuro. garantia, né. É, Eh, Enfim, a gente sabe que hoje o nosso país é um país que tem muitas questões, né, muitos impostos que a gente paga o tempo todo a gente está pagando imposto. exato. Comprou uma blusinha, estamos pagando imposto, né. Então, a gente tem que fazer pelo menos o mínimo pra gente. Hoje, qual seria o melhor investimento pra gente colocar? Bolsa de valores, Tesouro Selic, qual seria aí? Poupança? Não, poupança nunca. A poupança é sempre Já o foi, né? pior investimento do Brasil. Eu não sei se você sabe a história da poupança. Não, me Eu conta, eu posso adoro saber contar. coisas novas. A poupança, ela surgiu nas fazendas antigamente. E aí era o quê? As pessoas trabalhavam, né, para os grandes coronéis, para os grandes fazendeiros, e essas próprias fazendas tinham as suas merceariazinhas, os seus mercadinhos. Então, os donos de fazenda, eles iam lá e pagavam o salário da Bárbara na mercearia. Então, tinha ali uma carteira de poupança, lembra? Uma caderneta de Lembra, poupança, que a gente sim. chamava antigamente, caderneta de poupança da Bárbara, caderneta de poupança da Juliana. Então, você trabalhava para ele e você consumia lá mesmo, porque o seu dinheiro não ia para você, ia para lá. Entende? Então, a poupança, ela traz ainda essa característica, por isso ela não é um rendimento rentável, não Uhum. multiplica. Então, assim, ela é garantida, porque o seu dinheiro tá lá, você não perde o dinheiro, mas é meio que fica ali parada, Fica ela ali, não é um cresce. uhum. E aí, o melhor investimento, a gente vai conseguir saber de acordo com o seu objetivo, Tá. tá? Então, para cada objetivo, tem um investimento que vai ser melhor. Quando a gente fala de reserva, né, então, Ju, preciso constituir a minha reserva. Quanto que eu preciso ter e aonde que eu vou investir? Então, para quem empreende, a reserva, ela tem que ser 12 meses o custo de vida. Então, Uhum. lembra aquele 55% lá da Certo. renda que a gente paga nossas despesas básicas? Então, você vai pegar esse valor, vai multiplicar por 12, vai achar o valor da reserva que você tem que ter. Para quem é CLT, são 6 meses, porque a gente tem os direitos trabalhistas. Então, se a Ah, pessoa for demitida, ela vai ter 5 meses de seguro-desemprego, ela vai ter 40% de multa de fundo de garantia, então ela não precisa ter uma reserva tão parruda, porque ela ainda assim tem uma renda pelos próximos meses. E aonde constitui essa reserva? A reserva ela sempre tem que ser investida numa renda fixa, ou seja, CDB, CDB, CDI. E aí, o que que a gente precisa analisar? Tem que ter liquidez imediata. O que é a liquidez imediata? Eu preciso conseguir sacar esse dinheiro na hora que eu precisar. Hum. Porque uma das naturezas é para você apagar incêndio, Tá. né? É para emergência. Então, não pode ser um dinheiro que você vai ter que pedir, vai demorar 2 dias, 3 dias para liberar na sua conta corrente. Então, ela tem que ter liquidez imediata. E aí a gente vai analisar duas coisas importantes. Se ela tem imposto de renda, então existem investimentos na renda fixa que tem imposto de renda, e se ela tem FGC.
O que 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 é um é FGC? FGC? FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, Hum. ou seja, é um fundo que o nosso Banco Central tem para caso o banco ou a corretora que você invista tiver um problema, quebrar, segurar seu dinheiro, o Banco Central vai te ressarcir o seu valor. Você não perde. Ah, é na hora? Não, vai demorar um tempo, mas você Mas então tá tem garantido. que tomar muito cuidado e colocar sempre o dinheiro onde tem lá. Então, quando a gente entra no banco, que a gente vai na parte de investimento, sempre tá lá. IR progressivo, isento de IR, FGC. Se não tiver FGC, não coloca o seu dinheiro lá, porque é o investimento que tem risco, mesmo sendo renda fixa, Hum. tá? Agora, quero enriquecer, quero Tá, multiplicar dinheiro. Aí a gente já vai pensar em ações, em fundos imobiliários, mas assim, precisa entender esse jogo. Precisa ter uma pessoa para auxiliar no começo ou precisa estudar. tá. Porque é renda variável, a rentabilidade é maior, então ela vai render mais do que na renda fixa, mas o risco também aumenta, né? O Então risco tem de que o perder. risco de perder dinheiro. Tá, Então, comprei lá uma ação, paguei R$ 10, amanhã, sei lá, choveu muito, deu outra catástrofe, não sei o que lá, por exemplo, uma aviação, uma aviadora, uma tá. companhia aérea. Comprei uma ação de uma companhia aérea e aí essa companhia aérea faz voos para o Rio Grande do Sul. Aí o aeroporto do Rio Grande do Sul vai ficar fechado até setembro. Essas ações caíram porque essa empresa vai ter prejuízos nesses meses. Então hoje você comprou por R$ 10, amanhã pode estar valendo 7. Não tem nenhum problema se você não vender essas ações. Se Você você deixa vender, lá. você deixa lá ela quietinha até normalizar. Tá? Uhum. E aonde que as pessoas perdem dinheiro na renda variável, né? Ficar vendendo, compra e venda. Então a Tá. gente tem que entender que já é um investimento de médio prazo. Tá. Então eu vou investir, vou deixar o dinheiro lá. Só vou me lembrar de colocar mais dinheiro todos os meses. Uhum. E aí você analisa. Sim. Uhum. E aí dentro de ações existem duas formas de você ser remunerada quando Tá. investe. Uma é na venda, então, a gente fala que você compra na baixa e vende na alta, para você ter lucro, ou você investe em empresas que têm distribuição de lucro. Por exemplo, uma cervejeira Tá. ou um banco. Você vai investir ali a cada 6 meses, eles vão pagar um pedaço do lucro para os acionistas. Agora você é dona também dessa empresa. E aí Legal. eles te pagam os dividendos, e aí qual que é a estratégia? Você pega esse dividendo que você recebeu e reinveste. Entendi. Vai fazendo isso até Exato. você Vai criar um fazendo montante. exatamente. Aham. E o pessoal fala muito do Tesouro Selic, né? Eu estava ouvindo até uma economista falando, e ela falou assim: olha, eu invisto no Tesouro Selic, por quê? No dia que o do Tesouro Selic falir, aconteceu alguma coisa, acabou, o mundo já acabou antes, É, já faliu todas as empresas. Então, o Tesouro Selic é o mais seguro para fazer investimento. É isso mesmo? é porque o Tesouro Selic são papéis do governo, né? Então, ele não tem FGC porque ele já é do governo federal. Tá. Então, a gente está emprestando dinheiro para o governo fazer o que precisa fazer. E aí tem trilhões de dinheiros lá num fundo que, se acontecer alguma coisa, você não vai perder, Uhum. né? Esses fundos. O Brasil já precisou acionar esse fundo de segurança na pandemia. Foi a única vez na história que esse Nossa, eu fundo não foi acionado. sabia. É? É, a gente tem um fundo, todo mundo tem. Não, mas eu não sabia que tinha sido acionado na pandemia. Foi acionado, precisou um pouco de dinheiro para a questão da logística lá das vacinas e tudo. Tá. E a gente consegue acompanhar essa movimentação que não sai na mídia via Hum. ações. É, porque ninguém falou sobre Não, isso. ninguém falou, mas se você está no mercado de ações, você vê que, por exemplo, os aviões que iam transportar, ou as empresas de logística que iam transportar, tiveram automaticamente as suas ações aumentadas, entende? Hum. Tem aquela, não sei se a gente pode falar nome Pode aqui, falar. Fica à mas, por vontade. exemplo, o Mercado Livre. O Aham. Mercado Livre explodiu na Foi. pandemia, assim, cresceu muito. Eles compraram avião, eles compraram Carros e carros e caminhões. carros. Então, quem investiu um pouco antes, hoje está muito bem de acionista do Mercado Livre. E dizem que
é um forte concorrente quando se for privatizar o correio, o Mercado Livre ser ali Exato, porque a maior eles potência. têm uma logística já muito bem desenhada. Uhum, Né, e você não paga para estar aqui no Mercado Livre. Então, mesmo quem está aqui no Brás fisicamente, também pode estar no Mercado Livre de uma forma online. uhum, com Né, então, certeza. ampliou a vida. A maioria aqui dos comerciantes pequenos, eu acredito que fizeram essa migração na época de vender pelo WhatsApp, mas também de ter ali a sua lojinha no Mercado Livre, porque consegue garantir a entrega. Aham. Que é isso que os pequenos não tinham na época e ainda não tem. Ah, eu vou ter uma loja que eu preciso ter um motoboy aqui para fazer entrega, já vira um custo para mim, Uhum. né? E Sim. aí, então foi uma das empresas que mais cresceu no Brasil nesse período. Hoje, Ju, quem que chega com quem que chega com mais dificuldade financeira para você para te, olha, me ajuda pelo amor de Deus. Quem que é que hoje mais te procura? Quem tem mais essa dificuldade hoje financeira que te procura? Tá. Hoje são as empresas que estão no Simples Nacional, as microempresas, que estão naquela é uma fase que a gente chama de crescimento de platô. Tá. Entre 4 e 6 anos, mais ou menos, que aí a pessoa, né, o dono ou a dona da empresa já foi com aquele gás e aí abriu e tal, a energia começa a cair um pouco, porque a empresa não tem aqueles picos de faturamento, né? A gente chama do platô. Então, a empresa está faturando, mas ela não cresce. E aí a pessoa começa a falar, cara, mas o que está acontecendo? Eu crescia tanto e aí agora não cresce. Então, Uhum. essas são as pessoas que chegam ali para mim, entre 4, 7 anos, preciso mudar, preciso entender, ou eu, pessoa física, ainda não tenho esses resultados. A gente diz que tem o que a gente chama de survivor mode, né? Que é um modo de sobrevivência, que a sua empresa ela só é uma empresa muito consolidada quando ela consegue te pagar 4 vezes o seu custo de vida. Então a gente volta Olha lá. naquele 55%, é tudo Tá. interligado. Aham. Você volta naquele 55% e eu consigo ter um prolabore, uma retirada de lucro 4 vezes mais do que aqui. Entendeu? Então, Entendi. você, empresária, empresário, você já é muito bem remunerado porque a sua empresa é uma empresa saudável financeiramente. Tá. Então, as pessoas não sabem disso, mas elas têm o sentimento de não tá legal, eu não tô ganhando o suficiente, eu tô trabalhando, me esforçando, assumindo riscos e eu não tô tendo esse retorno financeiro. Então, hoje são essas empresas que mais me procuram. Porque também é aquela, É. né, segundo as estatísticas do IBGE, é a época que as empresas mais fecham, né? Diz que tem uma estatística que diz que as empresas fecham até 5 anos. Ah, é? Mortalidade é. Olha. A maior mortalidade hoje são de empresas com 5 anos. Nossa, a gente vê realmente muita coisa abrindo nova, né? É, Mas você vê que na mesma velocidade que ela abre, ela fecha, exato. né? É muito, muito engraçado isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão assim. Hoje a gente vê que muita gente começa a trabalhar, começa a empreender, ou começa a trabalhar para o amiguinho, e aí vai fazer o quê? Vou para a justiça, vou processar esse amiguinho, porque não foi do jeito que eu queria. Hoje a gente está com uma geração muito difícil, Pois é. não é? É. Eu tenho conversado com amigos que têm empresas, e estou falando, olha, a maior dificuldade hoje que eu tenho é funcionários. Ontem mesmo estava conversando com Pessoas. um amigo, ele é advogado, um advogado muito legal, tem um projeto muito bacana, que ele advoga voluntariamente para pessoas que foram presas injustamente, pessoas inocentes, né? E ele tem esse projeto. E ele falou, eu falei, qual que é o teu maior desafio hoje? Ele falou, treinar pessoas. Ele Imagina. falou, não é, a questão não é de ter voluntários, voluntário chega todo dia, é de fazer essa pessoa se adequar ao que a gente tem para fazer. E isso também dentro das lojas, em restaurantes, a gente vê como tá difícil a pessoa trabalhar, né, de uma forma tranquila, e ainda mais essas questões de todo mundo quer processar. Eu sei que não é a tua área, mas assim, dentro dessa questão, de prosperar, né, do enriquecimento, o que que isso pode trazer para a pessoa de prejuízo quando ela sempre quer se beneficiar em cima do outro? Olha, falando pelo processo, hoje a gente não tem mais uma justiça trabalhista protecionista ao trabalhador.
Então, durante muito tempo, a gente ouviu: entra com o processo que você vai ganhar. Não é mais assim, tá? Então, se você pensa com a certeza que você vai ganhar, você tem que realmente provar o que você está falando Uhum. para ganhar. Então, hoje, a gente realmente. Existe justiça nessa justiça, né? Porque antes, só porque era trabalhador, já ganhava. Mas eu acho que, em termos de prosperidade, eu acho difícil essa pessoa acessar a prosperidade, porque a pessoa quer só venha a nós, né? E ao vosso reino não tem. Então, por mais que eu acho que todos nós estamos sujeitos a erros todo o tempo, tanto empregadores quanto os trabalhadores. Uhum. Mas é isso, a pessoalidade de você ter empatia para o olhar do outro e sentar ali naquela cadeira um pouco para É. tentar Porque amanhã pode entender ser você, né? exato, o que a pessoa passa. Então, essa pessoa que ela realmente só enxerga o umbigo dela, não tem como ela acessar a prosperidade. Uhum. E eu sempre digo que não tem riqueza sem prosperidade. Você até pode ter dinheiro, mas você não vai ter prosperidade. Uhum. São coisas diferentes, É. né? Qual que é a diferença? Então, explica pra gente. De prosperidade para riqueza. Tá. A riqueza, ela pode ter ali só a questão financeira. Agora, a prosperidade é quando você consegue viver uma vida com leveza, com paz e com dinheiro, que o dinheiro vai trazer isso, né? Uhum. Mas é quando você consegue conectar todas as áreas da sua vida, trabalhando sem ferir os seus valores, porque a gente tem valores pessoais. Então, eu não vou no podcast ou não vou trabalhar naquele lugar porque eles são mal educados, eles não respeitam as pessoas, são preconceituosos. Então, a prosperidade é quando você consegue falar não para essas coisas, porque você não precisa mais fazer certas coisas por dinheiro, Uhum. você já tem. Então, você tem esse poder de escolha de ter uma vida mais leve, Certo. né? Então, a prosperidade é isso. E aí você consegue. Eu sempre falo que é quando abre o portal, você vai crescendo e as coisas vão acontecendo, né? E aí eu conheço de verdade, infelizmente, pessoas ricas que não são felizes, porque ela é tão rica que ela só tem dinheiro, É verdade sabe? isso. Não Eu também consegue conheço algumas. não consegue se relacionar bem. Ontem eu estava assistindo um programa, gente, pelo amor de Deus. E aí a mulher falava assim, a polêmica. A mulher falava assim: eu não quero sair da minha bolha do Itaim. Não quero me relacionar com outras pessoas. Aí você fala, tipo, eu também não quero me relacionar com Com você. você. Glória a Deus que você não quer se relacionar com a gente. Exato. Aí eu falei, gente, que, né, uma pessoa num programa em rede nacional e falar, não, eu só quero me relacionar aqui Com, com as com a pessoas que minha, moram com a aqui, minha que bolha, com o tem meu. 3 carros e eu abro a garagem, quero escolher com que carro que vai sair. Gente, sério. E eu conheço uma pessoa assim, infelizmente. Mas ela não é mais minha amiga. Eu já arrisquei ela da minha lista, mas conheci, convivi por um tempo, mas não dá, você não consegue sustentar, porque é Não, a isso que você fala, energia, né? valores, os valores eles batem de frente, você vai, e ainda foi pior quando eu trouxe uma amiga, e aí foi muito nítido, assim, o preconceito dela, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas só É, para complementar, quando eu chamei uma das minhas melhores amigas, que é preta, para ajudar a gente a fazer um negócio, e ela foi extremamente, assim, preconceituosa, mas eu fiquei com muita vergonha, não sabia o que fazer, eu queria sair dali correndo, levar minha amiga, tipo, sabe assim? E aí depois desse episódio eu falei: "Não, pra mim não serve". E eu pois é, tirei da minha vida. Então eu acho que a gente também tem que saber com quem a gente anda, eu acho que isso é importante, importante. até nessa questão de prosperidade, de enriquecer. Se você anda com aquela amiga que só gasta, 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 você vai virar, você vai Exato, acabar indo porque o ali, ambiente, te ele contamina. contamina, influencia tanto para o bem quanto para o mal. Né? Uhum. Tem pessoas que vivem em ambientes tóxicos e não percebe. Você olha e fala assim, meu Deus, gente, como que a Bárbara tá nesse lugar? E você não percebe, porque você É. tá ali enfiada naquela coisa. Então, o ambiente, ele contamina tanto para o bem quanto para o mal. Se Uhum. você tiver com pessoas que são prósperas, que têm a mentalidade de crescimento, que estão em busca de melhorar, automaticamente você também vai se tornar essa pessoa. E Uhum. aí você vai se comportar para que isso aconteça. Mas Com se você certeza. tiver nesse ambiente também de ostentação, né, no caso de quem, né, é rico, ostentativo,
você também É, vai você virar. vai E acabar. em alguns momentos, você vai se endividar, É porque verdade. nem sempre você ainda consegue sustentar isso. Acompanhar ali, Exato, né, às vezes você precisa ter uma bolsa de luxo, porque todo mundo tá usando e se você não usar, exatamente. aí vão te olhar e Você falar: vai "Olha a ser pobre menos. lá". Eu É, já passei por isso. eu também. Eu já passei. E aí eu fiz de tudo pra ter aquilo, e quando eu tive aquilo eu falei: "Para Faz quê?". sentido, né? Tanto que sabe o que eu fiz, amiga? Esse ano passei por uma questão financeira, eu fui e vendi, foi bom, É um porque foi um investimento. investimento. Vendi, paguei um monte de conta que eu precisava, e ó, tô de boa, entendeu? E não tenho mais a Não bolsa, mas isso faz não mudou sentido nada na minha mais. vida, Não, né? Então eu acho que é só muito para ser importante. aceita, né? É. Infelizmente a sociedade ela prega muito isso em qualquer lugar do mundo. Não só no Brasil, mas eu acho que em qualquer lugar que do mundo você vai encontrar pessoas dessa forma. Queria que você desse uma dica para quem está assistindo a gente e que está endividado, está enrolado, mas que não aguenta mais e quer mudar a sua vida financeira. Tá, primeira coisa é a decisão. Tem que decidir que quer mudar mesmo. Eu acho que a dívida não é o maior problema. O maior problema é o comportamento. Então, eu não quero mais isso para minha vida. Então, decida não querer. E aí tem que procurar meios de pagar a dívida. Mas, gente, eu já fui essa pessoa. E a melhor coisa que eu fiz foi viver no débito. Eu Hum. vivi no débito por 4, 5 anos, então eu só comprava aquilo que eu podia pagar agora, porque Você não depois que eu tinha fiquei cartão de crédito? negativada, não, Ah. entendeu? Porque aí perdi e no começo você vai xingar lá a Serasa e não sei o quê, mas depois eu entendi. Na verdade, meu CPF estava protegido de mim mesma. Gostei. E aí Preciso dessa fiquei proteção. vivendo anos no débito e mesmo depois que o meu crédito foi restaurado, eu ainda fiquei vivendo no débito, porque eu não sabia se eu tinha já a maturidade financeira que eu precisava para voltar. E eu voltei a usar crédito justamente para usar essas estratégias de acúmulo de pontos e de milhas. Senão eu ainda viveria no débito. Uhum. Então eu pago as coisas no crédito à vista. Muito difícil eu pagar alguma coisa parcelado. Ah. Então, eu pago as coisas no crédito à vista só para acumular pontos e milhas. Pagar a fatura do cartão em dia. Então, se você está E pagar o total, endividado, né, falam que tem que pagar sempre, sempre o sempre total, pagar né? o total. Então, se você está endividado, aprenda a viver com o que você tem, com o que você gera de dinheiro. Se o que você gera de dinheiro não é o suficiente para você viver e pagar dívida, renda extra. A gente olha a renda extra aqui no Brasil também com muito preconceito ainda, Uhum. que é uma coisa que lá fora é natural, porque eles não têm os mesmos direitos trabalhistas que a gente. Nem tem Não aposentadoria, né? tem. Então, se você está nos Estados Unidos e você trabalha lá e chegou na empresa e falou, Bárbara, obrigada pelo seu serviço, da porta para você não tem mais nada. Então, eles já têm a cultura de ter uma segunda entrada de dinheiro. Uhum. Então, procure fazer isso. Existem um monte de coisas aí que dá para fazer para ganhar dinheiro. Na internet, no Mercado Livre, igual a gente falou, vender cursos de afiliados. Então, tem várias coisas que dá, não vão pro tigrinho, por favor, Ah, né? olha lá, dá pro tigrinho. Nossa, eu Tem os tenho uns amigos meus que estão no oportunismos, tigrinho. entendeu? Esse negócio vai vir. Não, mas ganhei R$ 40. Eu falei, mas você vai perder. Vai, isso aí é jogo, não é renda extra. Eles estão vendendo e estão Teve convencendo uma as pessoa pessoas. que eu vi uma reportagem que ela fez um empréstimo de R$ 25.000 para Então, jogar no tigrinho. que loucura, Que o ser humano faz isso? né? Então, eu acho que aprender a viver no débito com o que você tem, o foco em fazer mais dinheiro. E aqui você vai conseguir negociar os juros das dívidas, se for juros de financiamento, de empréstimo, de cartão, com dinheiro na mão. Hum. Então, faça essa reserva de pagamento de dívida. Vou pegar tantos por mês, vou guardar, vou guardar, vou guardar. Quando eu tiver um montante para chegar no banco, na operadora e negociar, falar, ó, eu tenho R$ 1.000 para te dar de entrada e posso pagar 20 de 200. Entende? Porque quando a gente não tem poder de negociação, É, isso é verdade. né? Também tem os feirões, né? Os feirões do Serasa, que acontece a cada 6 meses, mais ou menos. Então, eles colocam ali as empresas de telefonia,
né, Magazine Luiza, Casas Bahia, né, essas que as pessoas geralmente mais devem, e aí você consegue aproveitar esse montante para poder negociar e pagar com menos dívida. Tem também o aplicativo do Serasa, pode indicar, né? Pode, O por favor. aplicativo do Serasa, você baixa ele e aí você consegue monitorar as dívidas e às vezes vem umas propostas de acordo dentro Que do legal. aplicativo. Ele também é bom para monitorar o score. Ah, tá. Então, quem precisa financiar carro, financiar apartamento, às vezes vai tentar e fala, meu score tá Tá baixo. baixo. Então, no aplicativo, você consegue monitorar. E hoje, antigamente, né, quando a gente recebia uma cartinha do Serasa, a gente sabia que o nome estava sujo. E aí o Serasa fez uma mudança, porque ele ficou muito mal visto. E aí o marketing entrou para trabalhar e eles criaram um cadastro positivo. Hum, Então, hoje, mesmo quem tem nome sujo consegue ter crédito e cartão se pagar as contas em dia. Então, antigamente, o nosso score ele era medido pelo nosso passado, o tá, que pela você dívida que você deixou de deixou lá. pagar. E hoje, se você pagar suas contas em dia, ele vai começar a aumentar. E aí você vai criar uma estratégia financeira para você conseguir liberar cartão e liberar outras coisas. Financiamento de É, casa, carro, alguma coisa Aí, assim. como assim, Ju? Você vai escolher um banco e vai colocar sua movimentação lá dentro dele, vai se relacionar. Ah, A gente precisa se tá. relacionar com os bancos. Então, você vai se relacionar com aquele banco para conseguir o que você quer, Entendi. entendeu? Uhum. Então, Muito bom. a dica para endividados é essa. É essa. Agora, a Juliana, como pessoa física, né, que aqui a gente falou muito sobre CNPJ, a gente deixa sempre uma pergunta final aqui. E eu quero perguntar para você, Ju, como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que você passou aí na vida delas, né, até pelos seus clientes, enfim. Como que você gostaria de ser lembrado por elas? Eu acho que eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que ajudou muitas outras pessoas ficarem ricas, com saúde e Uhum. com sustentabilidade, de uma forma leve, utilizando o que já tem. Você já gasta dinheiro, você já abastece seu carro, né? Então, como eu fazer dinheiro com o que eu já gasto? Fazer dinheiro gastando? Como assim? Então, eu acho que eu quero ser essa pessoa que faz essas viradas de chave, quero ser lembrada A fada por das isso. finanças. Gostei! Gostou? É, porque não é mole não, gente. Isso aqui, olha, eu queria ser assim. Vou ser um dia? Não sei. Vamos Vai, tentar? é Vamos só tentar. decidir. Mas é o que a Ju falou, decisão. Se você também precisa tomar uma decisão, tome agora. Ju, quero Exato. que você passe para a gente seus contatos. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, foi Eu adorei maravilhoso, foi também. ótimo. Obrigada pelo convite. Também estou muito feliz. Volto mais vezes, vou aguardar outro convite para a Com gente falar certeza. de outro assunto. Mas meu Instagram é @eujuliana.lourenco. Lá eu geralmente falo com mulheres, né, com mulheres empreendedoras. Nós mulheres temos um pouquinho mais de dificuldade em cuidar do dinheiro, então eu falo ali com mulheres e eu também tenho um Instagram da contabilidade, @contamaissoluções, e a gente atende ali pequenas e médias empresas e também voluntariamente, como a gente falou, tenha um tempo, inclusive, para doação. Eu atendo mês gratuitamente, né? Então, eu tenho uma quantidade de horas na minha agenda para usar os MEIs, para ajudar os MEIs. Então, se você é MEI, precisa de alguma ajuda, me chama lá no Instagram da contabilidade, que a gente faz um agendamento para eu poder te ajudar. Olha que legal, hein? Essa é uma oportunidade para você. Então, ó, É, se você está assistindo esse podcast, vai lá, fala para ela, Ju, assisti o podcast, quero essa exato. ajuda, que vai ser muito legal. Muito obrigado pela sua companhia, é sempre muito bom te receber aqui. E a gente volta em breve com mais podcasts para vocês. Um beijo e até já já. Muito bom.